A menina ficou horrorizada ao descobrir que toda vez que o trem entrava em um túnel, um terrível espírito maligno aparecia no último vagão e torturava todos os passageiros até a morte, fazendo com que o vagão desaparecesse para sempre no túnel. O trem, que originalmente tinha 5 vagões, agora tinha apenas 3 vagões restantes. Os passageiros do vagão número 3 ficaram imediatamente assustados quando souberam da verdade, porque em 10 minutos o trem entraria no próximo túnel e o vagão dele sofreria a mesma tragédia. Dabaubau, que investiu neste trem, também percebeu o pânico porque, quando ele desenvolveu a ferrovia, os indígenas locais o alertaram que se ele destruísse maliciosamente o meio ambiente ecológico provavelmente seria amaldiçoado e todos os passageiros enfrentariam um desastre. Naquele momento, os passageiros do carro número 2 não sabiam que o carro estava desaparecendo lentamente. O que era ainda mais terrível era que o trem não tinha sinal. O condutor não conseguiu entrar em contato com o centro de controle. Quando o homem rico viu o vídeo do carro número 2 encontrando o espírito maligno, ele percebeu com horror que a maldição que eles haviam sofrido havia se tornado realidade. O trem entrou novamente em um túnel escuro. Quando o trem caiu na escuridão, coisas estranhas aconteceram novamente. As luzes do carro número 3 começaram a piscar sem parar. Então, de repente, inúmeros espíritos malignos apareceram ao redor. Todos ficaram tão assustados com a cena terrível que não ousavam nem respirar. Mas uma passageira, devido ao choque excessivo, caiu acidentalmente, o que imediatamente atraiu a atenção do espírito maligno. No segundo seguinte, uma existência mais aterrorizante apareceu acima da carruagem. Então todos os passageiros da carruagem foram mandados embora pelo espírito maligno. Acompanhado de lamentos, o vagão número 3 se separou completamente do trem principal e desapareceu no túnel. As pessoas escondidas no vagão número 2 testemunharam a cena mais aterrorizante com seus próprios olhos. Todos ficaram assustados e perceberam que na próxima vez que o trem entrasse no túnel, seria sua morte trágica. Para evitar que a tragédia acontecesse novamente, todos pediram ao condutor do trem que acionasse os freios de emergência. Vendo que a situação não poderia ser interrompida, o condutor do trem disse a verdade. Acontece que o trem havia perdido o controle pouco antes de partir e perdeu contato com o centro de controle. O trem não conseguia parar. Ao ouvir isso, todos entraram em pânico e pediram para entrar na cabine de primeira classe número 1. Inesperadamente, o homem rico se levantou e disse que eles não eram dignos de nada e que nem pensassem nisso. Então ele fechou implacavelmente a porta da cabine de primeira classe. Com gritos de terror, o trem avançou novamente em meio ao trovão. Nesse momento, o ambiente também ficou mergulhado na escuridão, e o espírito maligno apareceu como esperado. Com o sino maligno, um grito agudo foi emitido, e as pessoas ao redor foram instantaneamente atingidas e mortas, uma após a outra. Em menos de 3 segundos, todos os passageiros do segundo carro morreram. Felizmente, o condutor e vários passageiros escaparam por pouco, escondendo-se no museu, mas logo chegou a vez deles. Felizmente, o condutor finalmente encontrou sua consciência e deixou que eles se escondessem na cabine de primeira classe. Como restava apenas a última cabine de primeira classe no trem, se o trem entrasse no túnel novamente, todas as pessoas restantes morreriam. Para sobreviver, o condutor decidiu lutar até a morte e puxou à força o motor do freio de emergência do trem. Felizmente, o trem parou a tempo quando estava prestes a entrar no túnel. Pensei que, desde que não entrasse no túnel, estaria seguro. Mas eu não sabia que as coisas não eram tão simples. Nesse momento, Xiaomei ficou horrorizada ao descobrir que um espírito estranho flutuava lentamente para fora do túnel. Acontece que o espírito maligno invocado não apareceu apenas no túnel, mas também no próprio túnel. Apareceu na escuridão. Antes que todos pudessem reagir, 2 deles foram jogados para longe por uma força misteriosa. Este incidente assustou todos e eles fugiram para a floresta. No entanto, eles não esperavam que esta floresta fosse o lar de espíritos malignos. Como eles poderiam escapar? Logo, os passageiros foram engolidos por espíritos malignos, um após o outro. Eles estavam todos enredados por vinhas estranhas até que se fundiram em uma só. No final, todos se tornaram os nutrientes absorvidos por essas árvores e se tornaram uma grande árvore presa ali para sempre. Somente Xiaomei não conseguiu se beneficiar dos nutrientes dessas árvores por causa de sua doença e fraqueza. No final, Xiaomei se tornou a única sobrevivente deste trem. Descobriu-se que essa ferrovia era originalmente uma densa floresta primitiva. Para desenvolver a economia do turismo, os magnatas planejaram cortar as árvores aqui para construir a ferrovia. Os indígenas locais os alertaram severamente de que havia um terrível espírito maligno vivendo naquela floresta. Se eles destruíssem suas casas, eles definitivamente sairiam para retaliar contra os humanos. Obviamente, os ricos com visão míope nunca acreditariam nisso. No final, eles cortaram um grande número de árvores para construir esta longa ferrovia. Eles mal sabiam que no primeiro dia de operação ferroviária, eles foram violentamente destruídos pelo espírito maligno. No final do filme, Xiaomei se torna freira e escrava para proteger a floresta da destruição pelos humanos.